Soteldo vai ficar no Grêmio ou volta para o Santos em 2025? O CEO do Santos, Paulo Brax, em entrevista à Rádio Gaúcha, foi questionado sobre essa questão e falou sobre o tema. Então vamos repercutir o que Paulo Brax falou sobre o venezuelano e eu também quero a sua opinião aqui nos comentários. Gostaria da volta de Soteldo ou é melhor o Santos tentar negociá-lo com o Grêmio ou com outra equipe? Quero saber a sua opinião. Vamos começar repercutindo a entrevista do CEO Paulo Brax e a matéria do jornalista Diogo Rossi é o seguinte. Em entrevista ao programa Domingo Esporte Show da Rádio Gaúcha, Paulo Brax, CEO do Santos, atualizou as tratativas do clube santista com o Grêmio, referente ao atacante Soteldo. De acordo com o dirigente, o tricolor gaúcho ainda não sinalizou a respeito da opção de compra. Abre aspas. Oficialmente não houve procura. É um jogador que tem destaque há alguns anos no futebol brasileiro. Temos indicadores dele dentro do Grêmio neste ano. Ele acabou tendo que sair em função da questão financeira. Há previsão contratual para exercer caso seja de interesse do Grêmio e acho que não vai acontecer até a definição da Série A. Fecha aspas para Paulo Brax. E aí a matéria segue falando o seguinte: mesmo que os clubes não tenham iniciado as conversas de maneira oficial, informalmente o Grêmio já sinalizou ao Santos que não pretende pagar 5 milhões de dólares pelo venezuelano, que dá mais ou menos 25, 27 milhões de reais. A ideia do departamento de futebol gremista é de tentar uma composição de negócio para a permanência de Soteldo em Porto Alegre para 2025. Como a gente já falou em relação a Soteldo, podemos ter uma definição sobre o futuro do jogador após a definição do treinador. Por quê? Assim como o Sampaoli, que quando o Santos estava conversando com o treinador argentino, ele sinalizou o desejo de ter o Soteldo em 2025, Renato Gaúcho, caso seja contratado pelo Santos, provavelmente vai pedir que o Santos permaneça com o Soteldo, que ele não seja negociado. E por que eu falo isso? Porque lá no Grêmio, nas entrevistas coletivas que o Renato Gaúcho sempre concede, quando é questionado sobre o Soteldo, ele sempre defende, fala que o Grêmio deve sim, comprar o jogador, enfim. Então é um defensor do Soteldo. E como a gente já falou aqui, o Santos tem sim no radar Renato Gaúcho, entende que seria um nome interessante para a próxima temporada. Então, se o Santos fechar com o Renato Gaúcho, pode ser que não negocie o Soteldo com o Grêmio ou com outra equipe. Principalmente com o Grêmio não querendo pagar 5 milhões de dólares. Aí tem a outra questão, essa questão de composição de negócio. Pode ser jogadores, então o Grêmio disponibiliza jogador por empréstimo, em definitivo, para o Santos, e o Santos repassa o Soteldo em definitivo, ou dinheiro mais jogadores. Só que aí, a minha opinião Soteldo é um jogador que vem fazendo uma boa temporada pelo Grêmio. Inclusive, eu sempre tenho curiosidade de entrar nas redes sociais, de perfis que cobrem o Grêmio, para saber a opinião de torcedores sobre esses atletas. E eu vi muitos torcedores gremistas repercutindo essa matéria, essa aspas do Paulo Brax, tratando como um absurdo que a diretoria do Grêmio não queira pagar pelo Soteldo ou que o Grêmio ainda não tomou a frente para ficar com o venezuelano. Então, assim, lá no Sul, o Grêmio tem, o torcedor do Grêmio tem essa aceitação muito grande com o Soteldo, o que é um pouco mais diferente aqui, quando se trata de Santos. Se a gente perguntar sobre Soteldo, a torcida do Santos é dividida. Tem quem não queira o Soteldo, tem quem queira o Soteldo. E eu vejo essa questão do Soteldo até de forma interna no Santos sobre o que aconteceu após o rebaixamento do Santos, onde a diretoria chamou os jogadores, principalmente visando uma revisão de contrato, redução salarial. Alguns jogadores toparam, vocês sabem quem são esses jogadores, que estão no atual elenco, e outros simplesmente deram as costas e foram para outras equipes. O Soteldo é um desses jogadores, que na primeira oportunidade pegou as coisinhas dele e foi para o Grêmio, ignorando quando o Santos, por exemplo, estendeu a mão para ele, quando ele estava embaixo, o Santos foi e comprou o jogador, enfim.
Então, isso internamente não pegou muito bem em relação ao Soteldo. Não é um jogador que é visto como unanimidade dentro da diretoria santista. É lógico que tem pessoas que querem o Soteldo até pela questão técnica, e pela questão técnica, tá? Não visando a questão extracampo, né, a postura dele após o rebaixamento, apenas em campo, acho que é um jogador que poderia agregar na equipe santista, principalmente olhando o que ele fez no Grêmio nessa temporada. A última passagem dele pelo Santos, né, na última temporada, não foi boa, concordo. Mas a primeira passagem dele pelo Santos e essa passagem atual pelo Grêmio, na minha opinião, ele foi bem. Só que a gente não tem uma bola de cristal para saber como será o Soteldo caso volte para o Santos. Se vai ter um aproveitamento interessante ou não. A minha opinião, se aparecer uma proposta financeiramente vantajosa, seria o ideal vender. Ou até mesmo o Grêmio oferecendo um jogador ou jogadores que o Santos queira, porque também eu sou contra você oferecer jogador que não te serve para um jogador que hoje é seu titular. Então o Grêmio quer um jogador que é titular deles e aí oferece atletas que não são utilizados, enfim. Então aí eu sou completamente contra. Então acho que o Santos tem que ser rígido nesse sentido. Se for para vender o Soteldo, né, uma troca, enfim, tem que ser algo que seja positivo para a gente também. Mas qualquer atualização referente a este tema, a gente traz aqui para você e já te convido você a se inscrever aqui no canal. Tenho certeza que você não está inscrito, hein? Então, ó, confere aí para você sempre receber os vídeos que a gente posta por aqui. E vou deixar também aqui nos cards o vídeo falando sobre treinador para você se atualizar de tudo que está acontecendo sobre esta questão, tá bom? Inclusive Paulo Brax falando sobre Renato Gaúcho nessa mesma rádio onde ele falou sobre o Soteldo lá na Rádio Gaúcho. Então clica aí para você ficar bem atualizado, tá bom? Grande abraço e até a próxima.